que é tão maravilhosa, a graça de Jesus possa envolver o seu coração de uma forma tão intensa. Nós vamos ficar juntos durante poucos minutos, mas poucos minutos que irão trazer ao seu coração graça, alento, bênção, misericórdia e, acima de tudo, o conhecimento do amor de Deus por você. No meio de mais de 7 bilhões de seres humanos sobre a face da Terra, Deus olha para você como se só você existisse, como não existisse ninguém mais. Pode parecer tão estranho isso como Deus se importa comigo, Deus olha para mim. Exatamente. Não há um momento sequer que os olhos de Deus não estão sobre a sua vida. A própria Bíblia diz que os olhos de Deus passam por toda a terra para se fazer forte para aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Mas como ter um coração perfeito se somos imperfeitos? Como ter um coração reto se somos tão tortos? Como termos um coração amoroso se o nosso coração é tão doente? Como fazer? A nossa fé, a fé cristã, se expressa através do grande amor de Deus, através da misericórdia de Deus, através da bondade de Deus, através da compaixão de Deus. Para você compreender isto, eu quero ler para você um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. É um salmo que é lido quando uma criança nasce, é lido ao lado de um leito de um enfermo, é lido no sepultamento de alguém. É o Salmo 23, que traz um quadro tão glorioso. Esse salmo foi escrito por Davi. Davi foi pastor de ovelhas, mas depois virou rei, mas o coração dele sempre foi um coração de pastor. Ele escreveu dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas preste atenção. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando eu leio esse salmo, já devo ter lido ele milhares e milhares de vezes, mas todas as vezes que eu leio, é como se fosse a primeira vez. A primeira vez. Porque o alento que traz, o carinho que me envolve, a misericórdia do Senhor Deus sendo revelada, porque Deus não está aí tão afastado, tão longe, tão distante. Pelo contrário, está aí bem próximo de você. E essa expressão, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi era pastor de ovelhas. E a ovelha, ela é tão indefesa, ela é tão frágil. A única defesa que uma ovelha tem é o pastor. Só ele que pode conduzi-la aos pastos verdejantes. Ela não consegue por ela mesma a sua proteção. Ela não consegue por ela mesma o alimento. Ela não consegue por ela mesma a água. Ela não consegue. Assim também, nós, seres humanos, você, quando tem seus olhos abertos para poder perceber esta realidade, Jesus Cristo, um dos títulos que ele tem, que ele mesmo dizia que ele era, ele diz: eu sou o bom pastor. Ele dizia isto: eu sou o bom pastor. Mas Jesus Cristo, ele mesmo proclama na palavra: é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Ele não muda, nunca vai mudar, nunca. Jesus Cristo é Deus. E não pense você que ele está longe, afastado, distante, inacessível. Pelo contrário, não importa onde você esteja, não importa como você esteja. E se você está me assistindo agora,
é o propósito dele para a sua vida. Ele conhece o seu coração, ele vê as suas lágrimas, quantas vezes seus gemidos, suas súplicas, mas ele nesta hora traz ao seu coração essa realidade, dizendo que você pode dizer assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A fé é individual. Ninguém pode ter fé no lugar do outro. Ninguém pode tomar uma injeção no lugar do outro. Ninguém pode comer um sanduíche no lugar do outro. É individual, é a sua relação com Ele, é a sua intimidade com Ele. Por isso que quando você lê, o Senhor é o meu pastor. E a promessa diz, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quando você caminha com Ele, pode ter certeza, se for até no deserto, a sombra vai te cobrir e Ele vai te levar a pastos verdejantes, porque Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro presente bem no meio da angústia, bem no meio daquela noite escura, tão tétrica, mesmo nessa noite ao meio-dia, Ele continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. E diz, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Normalmente o sábado é um dia de descanso. O sábado é um dia de descanso para tanta gente. Mas acontece que no final do dia não teve descanso nenhum. Está mais cansado até. Mas o descanso verdadeiro é aquele que só Jesus pode dar. Só Ele pode oferecer esse descanso. O descanso físico, uma noite de sono, refaz. Mas aquele descanso na alma, muitas vezes por causa da culpa, por causa de um remorso, por causa de uma situação que está aí, como se fosse uma chaga aberta, em situações assim tão horrorosas acontecendo, não tem descanso, não existe descanso, mas você pode ter esse descanso. Isso que eu quero que você compreenda, do amor, da misericórdia do Senhor, aquilo que Ele oferece a você, e tudo que Ele quer é que você se volte para Ele. Jesus Cristo teve um momento que Ele abre seus braços e Ele disse assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. O grande drama é que as pessoas estão correndo para religiões, correndo para sistemas, correndo para as igrejas, mas ao invés de correr para Jesus. Não pense você que toda igreja é a igreja de Jesus. Não é um título, é algo diferente. Você precisa correr para Ele, ter esse encontro com Ele. E eu posso afiançar a você uma verdade. Se você vier para Ele, Ele não vai te julgar fora. Ele não tem uma cesta de lixo. Não tem. Não tem. Não tem uma cesta de lixo. E você precisa se ver o preço que Ele pagou por você. Ali na cruz, Jesus deu a vida dele para que você pudesse ter vida. Tão longe você estava. Mas quando diz aqui, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando você vem para Jesus, um milagre acontece. Quando você olha para uma borboleta, aquela borboleta antes era o quê? Uma lagarta, nojenta, asquerosa, dava vontade até de correr. Mas ao momento que aquela lagarta para, fica tão quietinha, um casulo começa a envolvê-la, um processo de metamorfose opera um milagre. Aquela lagarta se transforma numa borboleta. Toda borboleta que você vê foi antes
uma lagarta. Quando uma pessoa vem para Jesus, ele não muda de religião. Não é o carimbo que muda. Eu era dessa religião, passei agora para essa religião. Não é isto. Não é uma mudança de título. Não é um carimbo. Muda é a vida. E quando a vida é mudada, quando essa transformação acontece, você experimenta isso aqui, que Ele vai te guiar por veredas de justiça, por amor do nome dEle. E diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Ainda. Pode estar acontecendo esse ainda agora, que você está aí no vale da sombra da morte, talvez num leito de hospital, talvez na sua casa, com uma doença terminal, situações tão delicadas, ainda que você esteja atravessando esse vale, mas que você tenha essa consciência da presença dEle. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Tua vara e o Teu cajado me consolam. E algo que Ele mostra aqui, trazendo uma figura pastoril, dizendo, prepare-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. O óleo era como se fosse sempre um remédio, um símbolo, uma unção, algo que vem. E na época de Davi, o óleo, o unguento, trazia também cura para muitas enfermidades. Mas diz assim, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Jesus Cristo tem para você uma vida que Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta vida abundante, Ele diz aqui, o meu cálice transborda. O meu cálice transborda. Isto é, vida abundante. Sabe, esse transbordar não é só ficar rindo, não é isso não. É esta paz dentro de você, algo que jorra da sua vida. É algo tão diferente quando você encontra um cristão verdadeiro, alguém apaixonado pelo Senhor, por meio de Jesus Cristo. Você pode perceber no falar dele, no olhar, nos gestos, nos relacionamentos, como ele reage, é tão diferente. E você pode experimentar essa vida. E ele termina dizendo, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, para sempre. Bondade, misericórdia me seguirão todos os dias, não alguns dias. Então, no amanhecer desse sábado, não precisa ser meio-dia ou no final do dia, em qualquer momento, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. É se você pudesse olhar para trás e ver a bondade e a misericórdia te seguindo. Onde você vai, ela envolvendo você de um modo tão interessante, todos os dias. E termina dizendo, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A casa do Senhor não é aqui, a casa dele é lá. Por isso que Jesus Cristo disse, vou preparar-vos lugar, e se eu vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Deixe o seu coração no coração do Pai, e quando você proclama isso, procurando viver, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso traz o quê? Esse transbordar da bondade, da misericórdia e da fidelidade do Pai. E que a graça do Pai seja tão plena sobre você e toda a sua família. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui.
Rede Super, inspirando você.